E aí, pessoal, estamos juntos de novo, né? E a gente parou aí na página 14. Então, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, a depender do horário que vocês vão assistir essa videoaula, né? Então, nós paramos na página 14, sem delongas, sem demora. Vamos nos ater à nossa matéria, uma matéria interessantíssima e que a gente precisa que vocês de agora adiante comecem a anotar, mas anotar assim com bastante eficácia, e qualquer dúvida que paire, a gente tira lá no plantão do MIT. Mas é muito fácil, muito fácil, mas é uma matéria que tem uma certa complexidade, até porque a teoria dela é uma teoria muito abrangente, mas a experiência nos condiz a entender que é tudo de fácil aplicabilidade se você constantemente der uma olhada, der uma pesquisada. Inclusive, quem trabalha com isso é muito mais tranquilo, né? Ou seja, fazer na prática, coloca isso aqui, ó, fichinha. Então vamos lá, todo armazenamento de materiais gera custo, a gente começou a entrar nisso, como juros. Eu falei para vocês que, logicamente, deixar esse material guardado, armazenado, ele tem sofre juros, porque aquela matéria que você compra não é transformada em capital, você automaticamente paga juros sobre ela. Isso quando você não faz esse dispêndio, que é a transformação da matéria-prima em dinheiro, automaticamente, como se fosse no just in time. Depreciação, porque tudo que você tem, escreva isso como automóvel, como residência, tudo contabilmente, ele ao longo do tempo ele tem que depreciar, porque ele vai perdendo o valor original. E é isso que eu falei para vocês, exemplo dos automóveis, né? Que em 5 anos aí é a vida útil dele, e ao longo do tempo ele vai decrescendo esse valor dele. Então, um automóvel que você comprou um ano passado ali na Trialto não vai valer o mesmo valor hoje. Então, contabilmente, você vai diminuir esse valor. Aluguel, que é justamente quando você tem uma planta, um armazém, um silo, um local que é de terceiros. Então, você vai pagar, você vai ter esse custo. O custo com os equipamentos para manter esse armazenamento, para conter a deterioração da matéria, né? A obsolescência, que é justamente isso, né? O material seu, ele tem um prazo de validade, A deterioração, que é esse prazo de validade ou a própria matéria em condições não ideais de ser guardada, ela deteriorar, ela não ficar boa mais para o consumo. Seguros, que é a questão que você tem que fazer esse planejamento prévio de não correr risco, né? Não correr risco, acidentes de trabalho, perder a matéria, acidentes no polo produtivo, acidentes como incêndios, intempéries climáticas, quando você estiver fazendo silo de grãos, etc., né? Ou a granel, ou em sacarias, né? Então, tem que ter esse cuidado. Conservação, que é a própria, podemos dizer que se confunde um pouco com obsolescência e deterioração, mas a conservação nada mais é do que todo o polo de armazenagem, né? Todo o polo de armazenagem, na parte elétrica, eletrônica, hidráulica, eletrohidráulica, em tudo você tem que ter custo de conservação, ou seja, pessoas que vão fazer manutenção daquele local diariamente, a limpeza, a higiene, etc. E salários, que é o que você paga para as pessoas movimentarem isso, né? Então, são agrupados nas modalidades, ó, custo de capital, juros e depreciação. Até pedir um exercíciozinho, né, para vocês completarem. Custo com pessoal está aqui, ó, salários, né? Custo com edificação está aí, ó, aluguel, né, conservação, ok? Custo com manutenção, aí vai todos os demais, né? Posso incluir aqui na questão de custo de capital, também, mas é uma coisa assim mais abrangente, mas é quando você faz venda a termo, né? Isso aí está lá no agronegócio, quando você faz uma venda de uma safra futura que está armazenada num silo,
você faz a venda futura. Aí você dá como garantia todo esse know-how que você possui de produção. Poderia estar em custo de capital. Mas não vamos entrar nisso não. Não vamos entrar agora nisso não, mas mais para frente a gente volta a ver isso aí. Bom, custo de armazenagem, né? É custo relacionado à guarda dos produtos, locação, climatização, iluminação, etc. Climatização, professor? Ah, Joãozinho. Mas é lógico, Joãozinho, né? Tem matérias aí que tem que ficar em câmara fria, né? Matérias-primas, produtos acabados, tem que ficar em câmara fria, né? Muitas são as possibilidades de que você consiga as temperaturas ideais para que não haja nenhum tipo de perda, de obsolescência, né, da nossa matéria ou produto acabado, que é a questão da deterioração, né? Então tem que conservar. Bom, então, custo relacionado à guarda dos produtos, locação, climatização, iluminação, etc. É a soma dos custos de capital, custo de seguro, custo de transportes, custo de obsolescência, custo de despesas diversas, tá? Então tem essa formulazinha simples aqui, ó, que esse custo, né, ele vai ser igual à quantidade de material em estoque no tempo considerado, dividido por 2, vezes o consumo anual, vezes uma taxa de armazenagem, geralmente percentagem do custo unitário, vezes o tempo de armazenagem. Eu quero que vocês entendam a teoria da fórmula. Eu nem vou ficar pedindo para vocês desenvolver isso, porque o cerne dessa questão aqui não é a matemática, nem a matemática financeira, nem a economia. O cerne dessa questão é logística. Lógico que tem os planilhados, que vem isso, planilhas eletrônicas, programas de computador, mas você tem que entender disso aqui, né? Pode ser até que a gente coloque um exercíciozinho ou outro, só para que a gente entenda melhor a questão. Mas é muito fácil. Esse custo relacionado à guarda dos produtos, ele é igual à quantidade desse material que está lá em estoque, no tempo considerado, dividido por 2, vezes o consumo anual, vezes uma taxa de armazenagem, geralmente percentagem do custo unitário, vezes o tempo, que é o tempo considerado de armazenagem. Então, aí você pode me perguntar, mas por que a quantidade de material em estoque no tempo considerado dividido por 2? Essa é uma fórmula. Fórmulas, a gente é bom desmembrar, sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, não, é só decorar. Não, não é não. O ano ele é feito em 2 períodos e os inventários também são em 2 períodos, primeiro semestre, segundo semestre. É basicamente por causa disso. Tem uma outra finalidade, mas eu não quero que vocês entrem nisso, nem vou passar isso para vocês. É só ter esse entendimento aqui e até aqui, para ficar ao nível do conhecimento que vocês têm que deter, né? Aí mais para frente, lá no seu bacharelado, talvez na especialização, vocês vão entender essa fórmula com outro contexto e um outro porquê. Mas é basicamente hoje o que você tem que entender e o que você tem que presumir é que a gente sempre trabalha inventariando com o primeiro semestre, segundo semestre, igual suas aulas, ok? Vamos para frente. Custo do pedido. Custo relacionado com o processamento de pedido de compra, envio ao fornecedor, registrar e receber pedido. Então, o custo do pedido é aquele, pessoas, que ele tem a ver com o período de processar a compra, enviar ao fornecedor esse pedido dessa matéria-prima. Você vai registrar e receber. Então, ele é dado pela função custo do processamento é igual B aqui, Bzão, né, que é o custo de um pedido. Aí engloba o custo de mão de obra, material de processamento, mais custo indireto, mais o número de pedidos efetuados em análise, no período de análise. O número de pedidos efetuados no período de análise. Professor, é tanta forma? Não, meninos. Olha só, eu quero saber um custo de um pedido. O que é um pedido? O Lucas sabe bem aí na Comar, né? O que é um pedido? Você tem um pedido, né? Então você tem que jogar isso lá para ser feito o pedido de compra. Esse envia ao fornecedor. Aí você tem que pegar esse pedido que chegou, registrar e receber. Então, quando você faz um pedido, e a gente está falando agora aqui em compras, né? O universo de compras.
Tem um custo esse pedido, relacionado com esse processamento de pedido de compra. Você vai lá no seu fornecedor, faz o pedido. À medida que você faz um pedido, e que geralmente você paga, tem um custo. Então, né, muitos pagam uma parte agora, uma parte no recebimento, divide em boletos, né? Então, nós vamos conhecer esse universo aqui. Mas, hoje, você tem que entender que o CP, custo de pedido, né, é igual ao custo custo de mão de obra, mais material de processamento, mais custos indiretos que estão ligados aqui a esse pedido, toda essa logística, vezes o número de pedidos efetuados naquele período, né? Naquele período que a gente quer. Se foi o mês de julho, se foi o mês de março, mês de abril, né? Então a gente pega naquele espaço e tempo. Depois nós vamos exercitar isso melhor. Tá aí a curva do custo de pedido, que é simplesmente essa parábola ascendente, né? Que a gente pode interpretar, vocês que viram microeconomia comigo, como sendo automaticamente proporcional à quantidade de pedidos efetuados no período de análise. Então, quanto mais isso aqui aumenta, mais o custo de pedido também aumenta. É simplesmente isso, tá? Ok? Não precisamos adentrar mais em enfoque de análise de gráfico, não. Custo de falta de estoque. São custos relacionados a pedido não entregue, ou atraso, erro de gestão, gerando parada de linha de produção, ou perdas de vendas e até clientes satisfeitos. Gente, tudo que a gente vai produzir, opa, tapinha na nuca aqui porque deu tilt, mas é para frisar para vocês. Tudo que a gente pede é porque a gente precisa para produzir. Uma empresa, uma fábrica, ela precisa pedir esses insumos. Ela não vai estar com isso aqui direto, ela não vai estar com isso aqui direto em estoque, porque tem todos os custos que a gente já viu. Então, muitas das vezes, você vai ter que se utilizar de tentar o just-in-time, né? Comprar naquela hora certa, produzir naquela hora certa. Então, os custos relacionados a pedidos não entregue tem que ser analisado. Ou atraso, ou erro de gestão gerando parada nessa linha de produção, ou perdas de vendas, o que é pior, e cliente insatisfeito, o que é um caminho para essa empresa ir à bancarrota. É um caminho para essa empresa ir para falência. Cliente insatisfeito gera 2 outros insatisfeitos, e por suas vezes gera 8 insatisfeitos, e por suas vezes gera 16 insatisfeitos. É um negócio exponencial. Então, a gente não pode chegar nesse ponto. Então, outros custos, menos os custos de desconto de preços, que a gente poderia ter, custo de obsolescência desse material, menos custo de ineficiência de produção. Então, custo total é igual ao custo total de armazenagem mais custo total de pedido. Muito simples. O custo total, né, com relação a essa falta de estoque, é igual ao custo total da armazenagem, falta de estoque, hein? Mais o custo total do pedido, né? Então eu tenho aqui, ó, que custo total é igual, perdão, custo total, né? Consumo, aqui o C é consumo, custo total é igual. Consumo total, podem olhar aí, até a gente deixou nessa apostila, toda a explicação de cada uma das nossas letras que a gente usa nas fórmulas, né? Geralmente letras maiúsculas. Então, CT, custo total, é igual o consumo total anual dividido pela quantidade de preços compradas por pedido, vezes o custo unitário do pedido, mais o preço unitário da peça, vezes a quantidade, né, de peças, ok, dividido por 2, fecha o parênteses, vezes uma taxa de armazenagem anual. Professor, você vai ficar pedindo isso? Não, eu estou falando que eu não vou ficar com essa coisa de entrar só em fórmulas, não. Porque hoje até na logística tem programas, tem planilhas, tem métodos para ser feito, mas você tem que conhecer a teoria, tá? Pode ser que eu peça uma coisinha ou outra dentro de um simulado, até mesmo da prova bimestral, mas a gente vai falar e vai fazer exemplos, né? Então tá aí o custo. Novamente um gráfico para a gente entender que o custo total tem uma mediana que é justamente dada
por esse processo, por essa fórmula acima. Aí nós temos um custo total anual de estocagem, né? Que é I vezes Q sobre 2 vezes P mais B vezes C. Está aí a legenda aí em cima. Aí eu quero que vocês tornem a olhar cada um desses quando você for fazer uma leitura, né? Mas é muito simples, por exemplo, custo anual de manutenção e armazenagem. Já deixei tudo prontinho aqui, ó, né? Custo de manutenção e armazenagem. O que é o I? É a taxa de armazenagem anual. Vezes a quantidade de preços comprados por pedido sobre 2. A gente sempre trabalha com 2 semestres no período que a gente fala no exercício financeiro, que é de 1 ano, vezes P, que é o preço unitário da peça. É tudo muito simples. De uma coisa você pega disso aqui que está aqui em cima, né? Disso aqui que você está aqui em cima, você desmembra em custo total anual, você desmembra em custo total de manutenção e armazenagem, e em custo anual de emissão de pedidos, tá? Quantidade, preço o preço de custo, né? Bom, e aí a gente tem o custo total mínimo, menos a quantidade econômica de pedido, que é o lote econômico de compra. O QO, né, que é a quantidade que a gente vê aqui, ó, que é o custo total anual mínimo de estocagem, é o custo total mínimo menos a quantidade econômica de pedido, que é o lote econômico de compra, que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo à frente. Mas o que é, né, para a gente já analisar aqui? Quantidade econômica de pedido, ou lote econômico de compra, é aquela quantidade mínima que vai satisfazer o processo produtivo, tá? Repito, né? As grandes empresas hoje têm todas essas planilhas prontas, programas prontos, mas é bom a gente se voltar à parte matemática e entender esse significado para não se perder, né? Não ficar só com essa coisa de ficar no decoreba. Você tem que entender o porquê. Então, previsão para os estoques, né? A gente está aí agora na página 6. E depois eu vou passar para vocês mais um material complementar, uns exercícios que vai fixar melhor algumas questões macro com relação a isso. E no Meet, a gente tem que conversar. Não percam essa aula, a gente tem que conversar, a gente tem que estar junto, para que vocês entendam esse pormenor e a gente caminhe, navegue junto. Ninguém fica para trás. Pode ficar para trás, não. Quando você se desgarra de um conceito, de uma teoria, aí tudo fica mais difícil mais para frente, não é isso? É igual a matemática, quando você está estudando Bhaskara. Ah, professor, B ao quadrado, que trem doido, menos delta. Mas se você ver direitinho todas as partes que formam essa fórmula, por exemplo, menos B, mais ou menos, aí de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A, lembram? Lá do seu segundo grau, lá da sua matemática, né? Então, você tem que entender, geometria, né? Você tem que entender que cada um disso aí tem uma função lá dentro de um gráfico, né? Um gráfico x e y para você achar um resultado. Mesma coisa aqui, só que não tem esse grau de complexidade, é mais simples, conforme vocês viram aqui atrás. Então, a previsão dos estoques, gente, é uma das ações necessárias para o bom andamento de sua gestão. Esta previsão é que vai mostrar para a organização a definição de como agir quanto à definição de quais os materiais devem ser estocados, né? Previsão de estoques, você tem que saber isso. E quando eu coloco aqui na apostila em letra maiúscula, é pela importância disso, tá, pessoas? Então, não é igual lá em rede social, quando você coloca em letra maiúscula, é porque você está com raiva de alguma coisa, não. Não é, não. Quando você está na rede social, quando você está dialogando, debatendo, no Facebook, sei lá, no Instagram, não é nada disso, não, tá? É importância. Por isso que eu coloquei maiúsculo aqui, ó. Definição de quais materiais devem ser estocados, qual a quantidade desses materiais, quando são necessários para disponibilizar ao atendimento. Essa previsão de estoque, gente, vocês têm que ter, porque eu já disse aqui, quando o cliente vem para comprar, ele não quer saber se você tem ou não tem, ele quer que você tenha. E se você não tiver, ele vai na sua concorrência e não volta mais em você. Podemos definir então que a previsão de estoques é ponto de partida, novamente, bem maiúsculo aqui, ó, é ponto de partida em todo planejamento de estoque. A eficácia dos métodos empregados garantirão sua boa gestão. A qualidade das hipóteses que usou no estudo. Então, tem algumas hipóteses, nós vamos ver, né?
E aí isso fixa melhor para você daqui um pouco. Mas vamos comigo, pra você não perder esse fio da meada, igual eu falei, tá? Não viaja na maionese não, vem aqui, fica junto aqui, prestando bastante atenção, porque é daí que mais para frente vai ficar mais fácil para você. As informações utilizadas para a realização da previsão de estoques podem ser classificadas em duas categorias. Quantitativas, quanti, de número, de número. Evolução das vendas no passado, é uma maneira de você prever. Como é que foi sua evolução no passado? A influência da sua propaganda, pôs a Xuxa, pôs o Pelé, pôs o Neymar hoje, pôs o Cristiano Ronaldo. Você pode saber que vai aumentar. Variáveis ligadas às vendas. Por quê? Porque o pessoal tem modismo. O cara fala, o Cristiano Ronaldo fala que o trem lá é bom, o cara compra mesmo, né? Agora tem até negócio de cabelo lá e tal, essas coisas. Variáveis ligadas às vendas, né? População, renda, etc. Aí é a economia entrando. A renda da população, se o salário aumentou, se a economia está bem, automaticamente evolui seus pedidos quantitativamente, em número. Qualitativas, né? Lembrando que nós estamos aqui em previsão para estoques. Então, prever estoques na parte qualitativa é a opinião dos gerentes, opinião dos vendedores, opinião dos compradores, pesquisa de mercado. Ou seja, aqui é com relação à qualidade do seu pessoal, né, com relação... Aqui quantitativa é a evolução do que acontece das vendas no passado, então você puxa para cá, para você fazer uma previsão do estoque para o outro período. Influência da propaganda, tem um Cristiano Ronaldo, então o trem vai vender bem, vamos prever e vamos comprar mais. Variáveis ligadas a vendas, como população, renda, economia está boa, vamos comprar mais, vamos estocar mais. Agora tem a questão da outra categoria de previsão de estoque, que é o que, qualitativamente falando, é a opinião dos gerentes, pessoas que estão ali à frente e conhecem, conhecedores, têm expertise de como foi nos anos anteriores, etc., dos vendedores, dos compradores e pesquisa de mercado, tá? Então, quantitativo é uma coisa mais célere, mais matematicamente falando. As qualitativas vêm de opiniões e pesquisa, beleza? Então, técnicas, projeção é o planejamento, que é o processo LOR, descreve as atividades necessárias para ir do ponto atual até o ponto definido. A predição, predileção, que é a evolução, novamente em letras maiúsculas, hein, gente? Garrafais. Evolução baseada em fatores objetivos e em opiniões de experientes da equipe de trabalho. Isso é uma metodologia clara. Então, projeção é baseada no planejamento. É baseada aqui, na quantidade quantitativa. Processo LOR descreve as atividades necessárias para ir do ponto A até o objetivo. Predição e predileção tem mais a ver com essa categoria aqui, né? Com essa categoria de previsão de estoques qualitativo. Aí já entra pessoal, já entra vendedor, comprador, gerente, né? E pesquisa. Mas pesquisa, se bem que a pesquisa já é algo assim mais apurado, porém ainda está em questão de opinião. Não significa que se a pessoa falou para você que compraria ou que realmente vai comprar, que ela realmente o fará. Vai depender de outras coisas quantitativas, como renda, né, etc., economia. E a previsão, que é um processo metodológico. Então, projetar é diferente de prever, né? Você pega o ponto atual até o ponto objetivo definido, você projeta o seu estoque. Aqui é como se tiver meta. Você vai falar, não, eu projeto que eu quero, eu vou aumentar o estoque em X, porque eu vou vender X. Agora, previsão não. Ela é um processo metodológico para determinar os dados futuros com base em estatísticas, matemáticas ou econométricos, que é relação ao que se passou, ao que aconteceu. Então, você prevê com base no que aconteceu, projeta com base em meta, em objetivo, e prediz, ou predilis, né, ou predileção, predição ou predileção, que é baseada no que a gente falou aqui, que é as categorias qualitativas, opinião dos gerentes, vendedores, compradores. Então, são as técnicas que existem, tá? E a demanda, gente? Para uma boa previsão da demanda, né? Nós estamos falando em estoque aqui atrás, mas nós estamos falando em demanda. Demanda é o que as pessoas procurarem por aquilo. Então, para uma boa previsão de demanda, devemos ter informações sobre demanda desses produtos, como média horizontal,
tendência linear, tendência não linear, que provocou uma parábolazinha aqui, ao invés de ser crescente linear, ó, uma reta, né, uma semi-reta, ou estacional, sazonal, que é as variações e flutuações. Isso aqui é demanda, é compra, demanda é as pessoas buscarem, demanda é as pessoas irem atrás, demandando somos nós, né? Ofertando seu mercado. Então, é essa questão da procura que está aqui evidenciado por essa média ser horizontal, quando fica constante, quando é linear, quando ela vai aumentando ao longo do tempo, geralmente quando tem uma melhora significantemente de um mês, passa para o outro, melhora de novo, né? Tem uma não linear, quando dá uma curvazinha assim, ó, né? Quando essa demanda ela é sujeita a algumas alterações até de impostos, e quando ela é sazonal, por exemplo, é com relação a períodos do ano, né? Período frio, período calor, né? Sorvete no frio não vende, não é verdade? Né? Então, você fabricar e você estocar aquele cremes, né, para os sorvetes, para ser vendido nos potes, em épocas de calor é legal, em épocas de frio vai ser sazonal. Entenderam? Bom, métodos para apurar o consumo, né? Após a entrada do pedido, normalmente para produtos com prazo de fornecimento longo, menos sob encomenda. E métodos estatísticos, métodos para apurar esse consumo, essa demanda. Após a entrada do pedido, normalmente para produtos com prazo de fornecimento longo, é sob encomenda, tá? Produtos com prazo de fornecimento longo. Demora a chegar para você, no caso de colhedora, por exemplo, né? Aqueles chicotes que ficam ali em toda a parte da dinâmica da colhedora, né? Da hidráulica. Métodos estatísticos, previsões, tá? Através dos valores históricos, hipótese implícita que o futuro é continuação do passado. Repeteco, gente, repeteco, né? Você olha o que aconteceu no último período, né? No último mês, no último ano e tal. Então, o método do último período, ó, tá aqui, ó, entrando nele, ó, 6.3 métodos para apurar o consumo. Método do último período, método simples, sem base matemática, que usa o período seguinte ocorrido no anterior. E método da média móvel. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entrar nisso, né? Média móvel simples. Próximo período é obtido calculando-se a média dos consumos nos números períodos anteriores. Produção gerada é menor se a tendência for crescente, bem como será maior se a tendência for decrescente. A escolha desse número de períodos é arbitrária experimental. Então lá, consumo médio é igual C1 mais C2 mais C3 mais Cn dividido por N, que é a média normal, média aritmética. A gente soma os períodos, a quantidade de consumo desses períodos e divide por quais foram os números de período. Então, por exemplo, se eu tenho lá, eu fabrico camisa gola polo. Então, se eu fabrico 100 em janeiro, né? Quando eu falo aqui eu estou apurando consumo. Então, eu vejo o consumo que foi feito, eu vendi 100, depois eu vendi 50, depois eu vendi 80, depois eu vendi 180, depois 200. Eu somo 100 mais 50 mais 180 mais 200 e divido por janeiro, fevereiro, março, abril, os períodos que eu olhei. Então, no 4 foi 4, é isso? Então, eu divido, é simples, tá? E a média móvel, dado o consumo dos produtos nos 4 anos, ó, 2006, a gente tem lá 66, 2005, 63, 2004, 60, 2003, calcular o consumo previsto para 2007, né? Então, a previsão é 60 mais 63 mais 66 dividido por 3, que é 63. Estou acabando, que é igual a 63. Então, é simplesmente somar os consumos pelas quantidades de períodos que você teve. Muito simples, igual que 66, ó, em 2006, mais 63 em 2005, mais 60 em 2004, mais 72, né? No caso aqui ele somou até uma previsão de consumo para 67, né? E dividiu. Agora, ponderada, gente, a ponderada é diferente, mas a ponderada a gente vai entrar lá no plantão do MIT, que a gente vai continuar essa aulinha, né? Para a gente fazer juntos, todos juntos, e depois um exercício avaliativo, ok? Até o nosso plantão do MIT, nós estamos aí olhando a questão da página 18, estejam comigo, né? E a gente vai fazer
Depois, né, a gente vai entrar na página 19, item 6.3.3, até o plantão do MIT, todos, é importante a presença de todos, né? Então é o que eu disse, não deixa nada para trás não, senão depois complica. É muito simples, é muito fácil, mas se seguir essa linha de raciocínio, todo mundo junto aqui com o professor. Um abraço, até o nosso plantão do MIT. Fiquem com Deus e até já!